da gente começar a falar o conteúdo, que é a aula 5, que nós vamos tratar. Deixa eu separar aqui certo para não cair errado. Confirmem, por favor, se aparece a primeira tela, que é semelhante à da aula passada, só que hoje já é a aula 5, em que nós vamos falar sobre pesquisas. Lembra que a gente falou sobre sistemas de informação e a gente vai falar hoje sobre como que eu levanto informações. A gente falou sobre formas, importâncias, necessidades, e agora a gente vai falar sobre como que a gente busca, como é que a gente sabe desses resultados, como é que a gente descobre esses resultados. Minha canequinha é do Rio de Janeiro, tá vendo? Aqui, ó. Não consigo me esquecer da cidade. Só que agora, lá eu não sou mais carioca, porque eu falo parecido com vocês aqui. Mas aqui vocês me dizem que eu não sou daqui porque eu sou carioca, porque eu tenho um sotaque parecido com o do carioca. Enfim, estou no meio do caminho, estou na Presidente Dutra, entre São Paulo e Rio. Galera, então vamos lá. Pessoal, essa aula de hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre, vamos comentar sobre os métodos, a forma de levantar. E basicamente a forma de levantar, a gente tem, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem, no sistema aula de hoje, pesquisas qualitativas e como realizar uma pesquisa de mercado. É pesquisa qualitativa e quantitativa e como que a gente faz essas pesquisas. Então, o que nós vamos ver fundamentalmente hoje? O que é essa pesquisa qualitativa? A gente tem até um exemplo, a gente vai fazer um exemplo. E o que são essas pesquisas quantitativas? Qual é a diferença entre uma e outra? Alguém sabe dizer qual é a diferença entre uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa? Já ouviram isso? Vocês sabem, tem uma dedução do que seja isso? Pode ligar o microfone aí e falar à vontade. Foram todos para o portão, ou então estão vendo a novela. Ligaram aqui, estou aqui, boa noite, e se arrancaram. Acho que eu vou dormir, cara. Então, é o seguinte. A Amanda, pelo menos a Amanda está. Então, sabe a diferença, o que é entre qualitativo e quantitativo? Alguém sabe falar sobre isso? Alguém tem uma sugestão, uma ideia, uma desconfia do que seria ou como são essas duas pesquisas? Não? Então, vamos lá. Pesquisa qualitativa. Ela estuda os fenômenos sociais, temas que não podem ser quantificados e símbolos, crenças e valores. O que é isso? Vamos lá, vamos dar uma entendida um pouco mais nisso daí. Quando a gente fala em fenômenos sociais, perguntar, não, quando a gente fala uma quantitativa, quantas pessoas possuem celular? E agora, quando eu quero saber sobre fenômeno social, quantas pessoas preferem um celular, ou aquele modelo, ou quantas pessoas aprovaram um determinado procedimento, aprovaram uma medida que a empresa fez, ou proporcionou, ou promoveu entre os empregados. Quantas pessoas, ou seja, quais são a qualidade. Por exemplo, você dizer assim, você gostou do curso? É bom, é ruim, é mais ou menos, é excelente? Isso é uma pesquisa qualitativa. Você está dando uma opinião. Você está dizendo se gostou. Não é só sim e não, e sim atribuir pontos ou atribuir valores. Na verdade, são valores. Se é bom, se é ruim, se é excelente, se é muito ruim, se é péssimo. Se a gente tem uma preferência ou outra,
Então, essas características são da pesquisa qualitativa. A gente ainda vai ver como elas podem ser aplicadas, como é que elas acontecem. E símbolos e crenças têm a ver com se você acredita que o Papai Noel vai te trazer um presente grande ou pequeno, aí tem uma marca grande. Não, olha, você acha que ele vem no dia 25 de dezembro? Se você responde sim, você acha que você vai ganhar o quê de presente? Então, você está falando qualitativamente e não dizendo assim, quanto você acha que vai custar tal preço de tal mercadoria? E aí você vai dar um valor. E aí você vai ter uma resposta dizendo assim, 3 pessoas escolheram entre 100 e 200. 40 pessoas escolheram entre 201 e 300. Então, aí eu já estou com números. São 15 pessoas, 20 pessoas, e não que as 20 pessoas preferiram, ganhou o quê? O bom, ganhou o ruim. Eu vou fazer uma enquete com vocês, a gente vai fazer sobre as aulas, e aí vocês vão responder e a gente vai ver o resultado, como é que ela aparece, e aí vocês vão entender muito bem como é uma pesquisa qualitativa. A quantitativa a gente não vai se deter muito, vou falar, mas ela é muito fácil. Então é tranquilo, eu vou dar os exemplos, vocês vão ver que depois que entendeu a qualitativa, a quantitativa é sopa. Então vamos em frente. A questão da pesquisa qualitativa, ela pode ser etnográfica. O que é isso? Ela está falando de costume, de crença, de hábito, de valores. Quantas pessoas fumam? Quantas pessoas são palmeirenses? Ou seja, estão falando sobre um determinado gosto, uma tradição. Quantos que preferem a festa folclórica de tal lugar? Como é a manifestação disso? É bom, é ruim, é mais ou menos. Então, prefere café mais forte ou mais fraco? Então, a gente está falando de uma preferência. Olha a diferença entre quantas pessoas são palmeirenses? Ou, se eu falar da qualitativa, seria assim, dentre as pessoas que são palmeirenses, quais os que curtem muito? Quais os que acham que o time é excelente? Quais os que acham que o time é sofrível? E assim vai. Tá? A gente está falando, na etnográfica, comportamento, costume, crença, hábito, valores. O segundo tipo de pesquisa qualitativa é estudo de caso. Vocês ainda não tiveram chance de perceber isso, mas muitas vezes vocês fazem. Quem tem hábito de estudar e pesquisar sobre um determinado assunto, seja no Google, seja indo na biblioteca e pegando um livro lá para poder buscar uma informação, seja lendo documentos, quando falo no documental, quantas pessoas se casaram até 2019. Aí você vai lá no cartório e pega todos os livros que tem de registro de casamento e conta. Olha, eu tenho 15 pessoas que casaram. Bom, mas elas casaram, continuam casadas? Não. Separaram? Não. Como é que casou? Ou seja, quando a gente fala em documental, no caso da qualitativa, a gente está vendo qual é a qualidade, qual é o estilo, e não apenas quantos casaram. Quando eu falo do quantos casaram, casaram com a preferência de fazer tal coisa, de acontecer tal coisa. A observação vocês já devem ter visto, por exemplo, quantas pessoas param na gôndola do supermercado para olhar a tinta de cabelo. Quantas mulheres param para ver tintura de cabelo. E aí fica alguém do lado de lá que você nem sabe, pensa que é um outro cliente, e ele está de olho, vendo em qual produto você pega. Então, é uma observação de ver assim, olha, entre 8 e meio-dia que eu estive parado ali em frente à gôndola onde tem a tintura de cabelo, 5 mulheres pararam e pegaram o produto X. Escolheram a tinta. Dessas 5, 8 só pegaram, olharam, leram alguma coisa da instrução e puseram de volta lá. Isso é uma observação. Entrevista, o nome está dizendo, né? Eu vou pegar um de vocês e perguntar o que você considera como qualidade de ensino. Como que você considera que deve ter dentro de um automóvel? Aí você vai dizer, tem que ter banco, tem que ter volante, tem que ter marcha, tem que ter botão, tem espelho retrovisor, enfim, e um espelhinho para olhar aqui, como eu sou mulher, vou ver se
a maquiagem está direitinha, se o cabelo está arrumado. Enfim, tem itens que você, numa entrevista, vai dizer. E aí, no meio dessa entrevista, ainda pergunta assim, mas você prefere um carro azul ou um carro vermelho? E aí eu estou vendo na entrevista quais são as preferências. Tá? Eu não estou fazendo, é diferente de pegar na fábrica de automóveis e dizer assim, dentre 1 milhão de automóveis que foram vendidos, 20 foram vermelhos, 30 foram azuis e o resto foi tudo amarelo. E estou quantificando. Mas quando eu pergunto a uma pessoa e procuro saber a preferência dela, eu estou vendo a qualidade, qual é o estilo. E grupo focal, esse é mais raro, esse é mais difícil, até porque é uma pesquisa meio cara. Alguns de vocês, não sei se vocês viram isso, mas existe às vezes, quando na tinta de cabelo é um bom exemplo que eu tive. É uma sala que eles convidam pessoas para ir nesse lugar, para fazer um lanche e bater um papo sobre importância de trabalho, de loja. Eles puxam por um tema qualquer. Mas eles estão com ideia, estão com intenção de saber sobre preferência de tinta de cabelo. Então, tem uma pessoa que é o condutor disso, o facilitador do grupo, que fala, aí, pessoal, nós chamamos vocês porque a gente está fazendo uma pesquisa que nós queremos saber sobre a preferência que vocês têm sobre ler jornal ou revistas. E aí, mas peraí, mas você não falou, Fernando, que era tinta de cabelo? Pois é, mas ele vai pegar um assunto muito leve, muito light, e no meio do assunto ele vai falar, mas se tiver um anúncio de tinta, e por falar em tinta de cabelo, que a gente está batendo papo aqui de jornal, de revista, mas já que a gente tocou nesse assunto de tinta de cabelo, o que vocês preferem? Se preferem tinta líquida ou em gel? Vocês preferem a tinta mais clara ou a mais escura? Vocês preferem a tinta que misture simples ou vai direto? Enfim, ele enfia numa hora que você está todo mundo relaxado, comendo salgadinho, tomando uma cerveja, um chopp, uma coisa assim meio light, e aí ele solta a pergunta que ele de fato quer saber, que é sobre preferência sobre um determinado produto. Então, o grupo focal está dentro do contexto do estudo de caso, que é estudar a preferência de um determinado produto, serviço, enfim, é válido assim. O segundo caso, o terceiro caso é... Peraí, deixa eu ver se eu pulei duas aqui. Não, peraí. De caso, beleza. Como é que a gente vai fazer esse estudo de caso? Esse estudo de caso, ele por exemplo, quando vocês chegarem mais lá na frente do curso, vão ter que fazer um artigo para a conclusão do curso, ou um TCC, né, que antigamente era um TCC. No próprio projeto integrador, também tem um trabalho. Então, o que você vai fazer? Eu escolhi fazer o meu artigo falando sobre como é estudar em Pederneiras. Sei lá, estou falando uma coisa louca. E aí, qual é o objeto de pesquisa? Preferência dos estudantes de Pederneiras. Mas como é que você vai fazer isso? Eu vou entrevistar. Meu objeto de pesquisa é saber a preferência dos estudantes que moram em Pederneiras. E como é que eu vou saber disso? Bom, eu também tenho que entender qual é o comportamento desses estudantes e como é que é o perfil psicológico deles. Aí eu tenho que fazer uma pesquisa bibliográfica. Eu vou pegar livros, vou ver quem são os autores que abordam esse tipo de tema, de comportamento, e vou fazer uma pesquisa em cima dos livros. Metodologia e instrumento de coleta. Metodologia como você fará a pesquisa? Bom, eu entrevistarei 200 pessoas na rua tal, no endereço tal, ou na loja tal, ou no supermercado tal, ou vou mandar pelo correio, ou vou mandar um e-mail. Enfim, eu vou descrever como que eu vou fazer essa pesquisa. Quais são os instrumentos de coleta? Questionário. Eu vou preparar um questionário, eu vou coletar essas informações num questionário. Como pode ser uma página na internet, pode ser um formulário do Google, que é um questionário também, mas é digital, que vai ser compartilhado no e-mail, lá no smartphone de todo mundo, no computador, enfim, e assim vai. O roteiro de pesquisa e cronograma como é que eu vou fazer? Preparar os questionários, e aí depois eu vou colocar isso no Google, vou desenhar esses questionários lá, botar imagens, eu vou fazer esse roteiro que eu vou sair aqui, eu vou aplicar para um conjunto de e-mails aqui que eu tenho, para outros eu vou fazer um anúncio no Facebook ou no LinkedIn,
fazendo uma referência a essa pesquisa e chamando pessoas para responder. E o cronograma? Eu começo hoje, daqui a 15 dias eu vou tabular todas as respostas que foram dadas, daqui a mais 15 dias, no dia tal do mês de setembro, eu vou ter uma informação lá no final do mês sobre quantas pessoas responderam e o que elas responderam, e aí eu vou fazer uma análise desse resultado. Em outubro eu estou apresentando um relatório do resultado da minha pesquisa. Então, eu fiz um cronograma. Coleta de dados é a entrevista, pegar o questionarinho e sair perguntando para as pessoas. E a análise final é isso que eu acabei, fazer um relatório, ver os números que deram, os resultados que deram, e fizemos a avaliação daquilo que nós encontramos. Um bom exemplo. Vamos lá, vamos pegar um exemplo agora. Ou vocês vão pegar agora o celular de vocês, tem esse QR Code, ou quem está direto no celular tem esse link aqui, ó, http://bit.ly/pesquale. Vamos responder essa pergunta, essa pesquisa agora. Essa pesquisa fala em relação à aula da gente. Eu fiz uma simulação para ser uma coisa muito próxima do que a gente está fazendo, para não ser uma coisa fora da realidade, uma coisa extremamente abstrata. Então, façam essa pesquisa que eu vou abrir a página aqui e vou acompanhar com vocês a resposta. Olha, detalhe, eu não vou saber o que cada um respondeu, eu vou saber que todos responderam, ou 10 responderam, ou 3 responderam, e assim foi. Vamos lá? Atenção, valendo! Vamos lá, vamos abrir aqui o formulário. Pesquisa qualitativa. Até agora, nenhuma resposta, 0 resposta. Eu vou compartilhar aqui com vocês à medida que vai saindo a resposta. Vou fechar essa janela da apresentação. Pronto, está indo aí. Já responderam? Ninguém respondeu nada até agora, cara. Ninguém vai fazer, não? Tem que valer nota para ser isso, para poder responder? Faz parte da atividade. O link, eu fechei lá. Peraí. Não conseguiu? Peraí só um instante. Deixa eu copiar o link aqui, ó. Não precisa copiar. Engraçado mandar aqui, ó. Eu vou mandar aqui de novo o link aqui, ó, aqui no chat. O interessante é que está aberto, não está nada limitado, tem que ser assinante, tem que ser não, é aberto. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui. Tá aqui, já sei. Agora não, agora vocês vão conseguir. Agora vai conseguir. Estava marcado lá que é só para quem tinha o e-mail. Não. Agora vai dar certo. Tenta aí, por favor. Eu entendi por que não estava dando. Estava assinalado lá que tinha que ter o e-mail da Unesp, que eu uso o ambiente de aula lá. Confirmem agora que conseguiram entrar. Acho que agora deu. Estava bloqueado. Eu esqueci de olhar lá, achei que no automático já ficava. E aí está falando diferente.
Estou ansioso para ter respostas aqui para mostrar os gráficos, para vocês terem uma ideia do que acontece. Eu compartilhei a tela de maneira que vocês estão vendo lá a tela do questionário. Ó, já tem 2 respostas. Ó. Olha aqui que interessante. Qual equipamento usou para assistir a aula hoje? Olha quantas, 50% está no laptop, tem o pessoal que usa o PC e tem o pessoal que está usando o celular. Olha que interessante. A gente não está falando de preferência, a gente está falando de uso de equipamento. Porém, quando a gente fala sobre pesquisa qualitativa, tem aqui, por exemplo, resposta assim, ó. Gostaria de destacar algum aspecto da sua experiência de hoje? Um disse não, outro disse diversos pontos de vista sobre o mesmo assunto. Então, é uma qualidade, é uma característica, e não que 10 pessoas disseram que querem ver diversos pontos de vista, 2 disseram que não quer ver nada. Enfim, quando faz uma tabulação, como, por exemplo, na pergunta seguinte, olha, quantas pessoas, qual equipamento você usou? Aqui é uma quantitativa, vai me mostrar que 3 usaram o laptop, 1 usa o smartphone e 3 o desktop. Tá? Quando a gente põe aqui, ele diz quantas pessoas responderam. Isso é quantitativa. E quantas pessoas fazem alguma observação, como avalia a aula de hoje? 3 muito boa, 4 excelente. Tá? Então, aqui diz número de pessoas. Aqui eu estou dizendo, mas quando eu estou falando número de pessoas, eu estou qualificando, estou dizendo que é boa, excelente, 10 pessoas disseram que é excelente, 5 disseram que era muito boa, 2 disseram que é uma droga, enfim. Você tem uma qualidade sendo ponderada. É uma opinião. Então, numa pesquisa qualitativa, 9 já responderam. Olha aqui o gráfico. Qual a possibilidade de você recomendar minhas aulas? 1, 8, 1 deu 9 e 7 disseram 10. Então, é o quê? Muito provável, provável, e aí vai dando as notas que tem. Mas o que é importante você, com isso, consegue graduar, né? Nivelar uma preferência. Viram a diferença entre como é uma coisa e outra? Como é que a gente vai tratar uma pesquisa qualitativa? Olha aqui embaixo, satisfeito? Sim. Agora aqui, reservei esse espaço para receber seu elogio, crítica ou sugestão. Então, o que acontece? Quando a gente fala isso, a gente está deixando que a pessoa fale o que ela quiser. E numa entrevista, se eu por acaso tivesse na frente de vocês com um questionário na mão e falando para você direto, olha, Mayara, o que você achou da aula de hoje? Mesmo que você tenha achado ruim, como sou eu que estou perguntando, talvez você não quisesse dizer a verdade. Mas quando a gente está fazendo uma pesquisa que você não tem identificação, você não está me vendo, você sabe que sou eu que estou aplicando porque a gente está aqui na aula. Mas quando você recebe um questionário do nada, que vem de um e-mail, ou vem do WhatsApp, responde aí para mim essa enquete. Aliás, enquete é um estilo de pesquisa quantitativa. Quantas pessoas preferem tal coisa? Tá? Então, aqui, Então, o que acontece? Vamos fazer, vamos voltar lá para a nossa apresentação, que é para a gente trabalhar o restante. Aqui foi o exemplo, eu vou compartilhar a tela de lá. Depois, se tiver mais gente respondendo, quem não respondeu já, por favor, responde, que é legal, que aí depois eu vou botar lá no Moodle, eu vou colocar o resultado, vou botar essas telas aí dos gráficos, de como é que foi a resposta, quanto é que deu de resposta de cada um, para que vocês vejam o resultado, como foi, uma espécie de relatório. Deixa eu compartilhar aqui, eu vou encerrar essa apresentação da tela do questionário, só 11 responderam, dos 16, e aí vou lá agora compartilhar a tela voltando lá na apresentação, na aula. Tá? Então, vamos lá. Pesquisa
quantitativa, que é o que nós vamos falar agora. Apareceu a nova tela? Pesquisa quantitativa é, como eu disse, quantidade. Busca resultados objetivos. É mais usada nas ciências exatas. Por quê? Quantas pessoas têm 1,70 m? Quantas pessoas compraram um celular da marca tal, número tal, referência tal? Quantas? Quando fala em quanto, é quantidade. Qualitativa é qualidade. Então, aqui, olha, por que é usado mais em ciência exata? Porque é uma pesquisa de ser assim. Fizemos um experimento e 10 pessoas, isso aí aconteceu comigo, ó, isso é verdade. Tínhamos na aula lá de física experimental 30 alunos. E aí separa em 2 ou 3 grupos, em grupos de 3 ou 4 pessoas, para fazer determinadas experiências de física. O que é a experiência de física? Bom, ver o peso de um determinado objeto, fazer um experimento de qual a velocidade que ele cai, se eu solto ele numa altura X, quanto tempo ele leva, com um cronômetro. E aí o que acontece? Cada um de nós, quando media, encontrava um número diferente. Olha, e a mesma experiência, o mesmo peso, tudo igual. Um achava que o peso do objeto era 3,25 kg. O outro achava que era 2,98 kg. O outro tinha 3,05 kg. E aí a gente fica assim, mas como? É o mesmo objeto, mesma balança, por que cada um acha um peso diferente? Porque na ciência exata, principalmente aí no caso da física, o fenômeno que a gente está observando, aquele fato, depende dos olhos do observador. Por isso que aquelas pesquisas de observação qualitativas, algumas vezes elas são problemáticas. Por quê? Depende de quem é esse observador. Porque cada um de nós vai ver uma coisa. E não é que seja discrepante, né? Alguém vai ver uma pessoa alta e ela é baixinha. Não tem nada disso. Mas que vai fazer uma medida que fica, às vezes, com diferença. E aí, o que faz na ciência exata? 10 pessoas mediram, cada um achou um número diferente, a gente vai somar isso tudo aqui e tirar a média. E aí, a média é o número médio do valor daquilo que a gente estava medindo. Então, a ciência exata é quantidade, é número. Beleza, tranquilo, não tem como discutir muito, porque é isso aí. Quando que eu vou usar uma pesquisa quantitativa? Aqui eu pus um quadrinho. Aliás, um quadrinho não, a gente vai ter uma sequência de quadrinhos em que a gente fala qual é o objetivo da qualitativa e qual é o objetivo da quantitativa. Esse material vai subir lá para o Moodle, vocês vão olhar isso com calma. Que aula que vem a gente vai fazer uma enquete usando uma ferramenta de enquete sensacional na internet, então preparem-se, não esqueçam, anotem aí, que semana que vem, na terça-feira que vem, a gente vai usar uma plataforma. A gente vai usar uma plataforma de pesquisa, de enquete, que é algo que vocês poderão usar quando estiverem trabalhando em algum lugar e quiser fazer algum levantamento. Mas vamos voltar ao que interessa para a gente agora. Uma pesquisa qualitativa tem o objetivo de compreender fenômenos por meio da coleta de dados. Olha lá, narrativos, estudar particularidades e experiências individuais. Olha essa pesquisa que nós fizemos ainda há pouco, quando a gente falou assim, qual é a sua opinião sobre a aula? Cada um escreveu uma coisa. Então, uma experiência individual. Se eu tivesse perguntado quantos acharam a aula boa, como tem lá na outra pergunta, é quantitativa. X pessoas acharam boa. Mas ainda assim, se a gente olhar com mais carinho isso, o que significa ser uma aula boa? Para a Maiara, para a Paula, para o Pedro Moraes, para a Gabriela, para o Yuri, para a Raíra, aliás, perdão, e para quem que faltou o nome aqui que não está aparecendo, para a Rafaela. Então, que são os nomes que estão aparecendo aqui na minha tela. Eu sei que tem mais gente, mas são os que estão aqui em frente. Então, é o seguinte, cada um de vocês vai dar uma característica diferente da aula para vocês terem qualificado como boa. Então, é preferência, experiência individual. Saca aquela pessoa que acordou de mal com a vida naquele dia com o ovo meio virado e que está aquele dia esplendoroso, do sol bonito, gostoso, um tempo bacana, tudo bom.
E essa pessoa vai dizer assim, que droga, sol de novo, um calor danado, um calor infernal. Boa parte vai dizer que o dia está legal pra caramba, mas essa pessoa vai dizer que não. Porque é uma experiência individual. Então, a qualitativa está olhando isso. A quantitativa é compreender o fenômeno por dados numéricos. Quantas pessoas, qual é a medida que foi encontrada na extensão do objeto? Qual foi o peso que todo mundo mediu? É quantidade, tá? Então, basicamente é isso aí. Tem mais coisa escrita aí, é para vocês lerem lá depois, que senão fica pesado para a gente falar. A gente vai levar muito tempo. Olha só. Tipos de dados. Na qualitativa, a gente pega dados de forma narrativa. Olha aqui, reservei este espaço para o seu elogio, crítica ou sugestão. Está bem claro as aulas, a atividade está sendo passada na plataforma, o professor é dinâmico, opinião, observação. Forma de narrativa, cada um escreve da sua maneira. Como diário. Olha, eu assisti a aula lá, hoje foi legal, cheguei do trabalho, entrei em casa, liguei meu computador, tomei um banho, comi alguma coisa e a aula começou. A aula foi legal, é um diário, estou fazendo uma narrativa. Pode ser entrevista, eu posso aí ligar para um de vocês, telefonar, o que você achou, não sei o quê. Observações que não são codificadas usando um sistema numérico. Assim, de dizer assim, a Maiara, por exemplo, ela é dona de uma loja de um consultório lá de estética, uma clínica de estética, e então a visão da Maiara é estética. Então, quando ela fala assim, o que você achou da apresentação dos slides? Ela fala assim, poderia ser melhor, porque ela tem o olho estético. Já o Pedro ia dizer assim, pô, ficou maneiro, ficou da hora, botou aqueles desenhos ali em volta, ficou legal pra caramba. O olho de alguém que é estético, que está vendo com design, vai dizer assim, mas quem disse que amarelo com azul combina? Cara, o cara botou lá uns desenhos lá, azul e amarelo, muito mau gosto. Mas cada um olhou de um jeito. Então, essa questão do qualitativo precisa muito estabelecer quais são os critérios que a gente espera da preferência que está sendo investigada. Tá? E a quantitativa é mais fácil, é número, quantos são, e fim de papo, tá? Basicamente é isso. Quando que a gente usa a qualitativa? Quando a gente quer entender opinião, motivos, motivações, quando que a gente quer saber sobre um determinado problema, então a gente quer levantar hipóteses. Quer ver? Quando vocês estão trabalhando, a fábrica de vocês produz shampoo, por exemplo, e aí você quer saber se aquele shampoo é bom, se o pessoal gosta, você vai perguntar para quem usa shampoo, aquele shampoo vai dizer assim, primeiro saber, dentre os que usam shampoo, quais os que preferem o teu shampoo. E dos que preferem o teu shampoo, o que eles falam do shampoo. É diferente eu saber assim, quantas pessoas usam shampoo? Viram a diferença? Um eu estou vendo a qualidade, se prefere ou não. E outros eu quero saber só quantos querem usar shampoo. Então, a quantitativa é para quantificar um problema, então é saber quantos usam shampoo, e na qualitativa é qual o tipo de shampoo que prefere. Prefere essa marca? Gosta dessa marca ou não? E assim vai, tá? Então, qualitativo é aí. Tipo de abordagem. Subjetivo no qualitativo. O que é subjetivo? Eu não pedi para vocês se identificarem. Você não assinou isso aqui. Você deu uma opinião. Eu orientei um processo. Olha, você vai entrar nesse link aí, vai clicar nessa URL e responder a enquete. Então, eu dei um processo. Como é que você responde? Você vai responder dessa maneira. De que forma? Subjetivo. Você vai botar lá, gostou da aula? Por que você gostou da aula? Eu gostei da aula porque é bem claro, o professor fala bem. Então, não, ele enrolou um pouco lá, não consegui entender direito. Enfim, você vai dar a opinião, tá? Quantitativa é quantos assistiram a aula. Dos 20, dos 17 que aparecem aqui no chat, 11 responderam a pesquisa. Então, olha, isso é quantitativo. Quando eu for pegar assim a conta, se eu pegar assim, porque deixa eu pegar aqui a calculadora aqui no celular para fazer uma conta. Se eu pegar 11 dividido por 17, significa que aproximadamente 65% da turma respondeu à enquete. Então, a opinião que está narrada nesse questionário, que foi levantado aí,
é a expressão de 65% da turma. Como é um número muito diferente, aí 11 para 17, 65% da turma, é até pouco. Temos aí 35% que nós não sabemos a opinião, e esses 35% pode ser uma outra opinião oposta do que todos esses 65%. Então, a quantitativa está falando de números e a qualitativa de qualidade. A medição é não padronizada, então as palavras escritas, então por que eu vou fazer assim? Se por acaso tivesse um monte de gente respondendo essa enquete que eu fiz com vocês, e ainda nessa da crítica aqui, se eu fosse querer saber qual é a opinião de todo mundo, eu teria que separar, dizer assim, se eu quisesse usar palavras-chave, por exemplo, quantos disseram que está muito claro? Ah, tem 1, 2, 3, vou tabulando. Quantos disseram que o professor é dinâmico? Ah, tem 1, 2, 3, 4 disseram que usou a palavra dinâmico, disse que o professor é dinâmico. Quantos que gostam da forma de fazer? Ah, uns falam assim, muito bom, conteúdo bem explicado. Vou quebrar essas frases em palavras-chave e quantificar, para ver quantos disseram de cada modelo. Então, essa é a maneira com que a gente vai avaliar o resultado de uma pesquisa qualitativa. Perceberam como é complexa, como é difícil e como é caro fazer uma pesquisa qualitativa? Porque a quantitativa é uma tabelinha. Aqui mesmo eu vou mostrar aqui daqui a pouco o Excel, a planilha que ele gera, e aí nessa planilha eu faço esse mesmo gráfico que está aqui, que ele fez no Excel mesmo, só que está apresentando para a gente. E aí eu posso fazer outros tipos de cruzamento com os dados que tem lá. Só que a gente só tem 11 respostas. 11 respondendo é muito pouco. A gente tinha que ter aí 100, 200 pessoas respondendo. E aí a gente conseguiria ter uma amostra muito mais significativa do que significa a opinião em relação a um determinado tipo de assunto. E a quantitativa é padronizado, é quantas são, quantos metros tem, quantas pessoas fizeram, quantas pessoas responderam, é numérico. Então é inflexível. A coleta do qualitativo pode ser mais tranquila. Eu posso meio que quebrar as respostas, separar as respostas de como que elas podem estar apresentadas. Eu tenho aí, isso é em função... mas então, professor, como é que eu escolho isso? É em função do objetivo que a gente tem com aquela pesquisa. Qual é a minha... Por que eu quero fazer essa pesquisa? O que eu quero descobrir com essa pesquisa? Então, é em função disso que eu divido, separo, classifico as respostas. Ok? Então, vamos para o próximo. Estratégia para coleta de dados. Aqui, nesse caso, métodos comuns incluem grupos focais. Sabe como é que faz isso daquela entrevista do grupo focal, que botaram todo mundo numa mesa lá, batendo papo, comendo alguma coisa e um cara provocando? Aquela sala tem um espelho grande na parede. Atrás desse espelho fica um monte de gente. Vocês já viram esses filmes aí de investigação, de detetive, filme policial? Algumas vezes tem o pessoal da polícia fica atrás de um espelho e atrás de um vidro, né? Para o lado de cá é vidro. Mas para quem está na outra sala é um espelho. E aí aquela pessoa não sabe que está sendo observada. Então, do lado de cá, ficam pessoas anotando as respostas que são dadas, anotando por meio de palavras-chave. Esse material é gravado para depois eles reassistem para ver se faltou alguma coisa para ser pega. E na quantitativa, não. É isso aí que a gente fez. Colocou aqui, respondeu na hora, já está pronto. No grupo focal é mais difícil, é mais caro, a pesquisa é mais lenta, o resultado é mais demorado, porque requer essa tabulação. Análise dos dados é dado bruto, palavras analisadas, e a outra é tabela, a gente viu quantos números, e aí vai assim. Então, e qualitativo também, interpretação dos dados, as conclusões que a gente vai tirar em função do que a gente levantou, daquilo que foi encontrado de resposta e, fundamentalmente, antes de mais nada, qual é o objetivo da nossa pesquisa. Por que eu quero fazer aquele levantamento? O que eu quero encontrar com esse resultado, com esse número, com esse monte de perguntas que eu vou fazer? As perguntas também não são se você torce pelo Palmeiras ou pelo Corinthians, não é nada disso, a não ser que eu queira saber por torcida para vender algum produto específico para um determinado conjunto de torcedores. Caso contrário, o objetivo é o quê?
Eu quero saber quantas pessoas têm que preferem celular da Motorola, e quantos preferem celular da Samsung, e quantos preferem iPhone. No universo que eu perguntei, eu fui lá na escola, lá na faculdade, todo mundo que passou, você prefere qual? Eu prefiro Samsung. Ok, um Samsung. O outro? O Motorola. Não estão perguntando se acha bom ou ruim, então, é só se prefere. Aí eu vou tabular. Das 200 pessoas que passaram lá, 30 disseram que gostam de Motorola, 20 disseram que gostam do Samsung e o resto disse que é iPhone. Ponto. Das 200, aí eu vou fazer aquele percentual que eu fiz ainda há pouco. 30%, 40% preferem uma marca, 80% a outra, 20% a outra e assim vai. Beleza? Então, é basicamente isso. Como é que a gente... agora o ponto fundamental, que é para isso que a gente está falando de pesquisa. Como é que eu vou fazer uma pesquisa de mercado? Primeiro, por que eu farei uma pesquisa de mercado? Qual é o objetivo de uma pesquisa de mercado? Por que eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado? Alguma suspeita? A questão é, a pesquisa de mercado é para a gente saber o que acontece no mercado. Ou seja, eu tenho uma empresa que lança um produto ou um serviço e eu quero saber quem são os meus concorrentes, o que os concorrentes estão fazendo, que preço tem esse produto similar, se tem algum produto substituto, se tem alguma proposta de valor melhor, alguma vantagem, quem vende a mesma coisa faz como. Então, eu vou identificar, nessa pesquisa de mercado, o comportamento, ou, aliás, as estratégias, os jeitos, as características, a palavra era essa, as características que eu tenho no ambiente onde eu vou fazer negócios, onde eu vou estar com o meu negócio. E como é que eu posso fazer essa pesquisa de mercado? Ela pode ser primária, como pode ser secundária. Olha, galera, pesquisa primária é básica, é direta, eu vou direto nos dados. Pesquisa primária, eu pego um questionário, boto uma folha de um monte de questionário de baixo na prancheta e vou perguntar na rua o que o pessoal acha. Pesquisa primária vou fazer um levantamento de quantas pessoas passaram ali naquele lugar, uma observação, vou fazer só quantificação. É primária porque eu estou direto no comportamento. Se a secundária, como é que é? Eu já vou fazer uma pesquisa em cima dos relatórios de alguém que fez um tipo de pesquisa. Então, eu vou lá nos anuários estatísticos, eu vou na biblioteca, vou fazer levantamento, vou ver quais são as associações de levantamento de economia, de seguro, depende do que eu vou fazer. Eu vou lá nesses ambientes, nessas instituições que produzem os seus inquéritos, os seus censos, por exemplo, e eu pego os dados que ele tem e tiro lá o que me interessa. Eu não fiz a pesquisa, não fomos nós que fomos lá perguntar e fazer aquela tabulação. Nós estamos pegando o resultado. Então, secundária é numa segunda etapa. Eu não estou fazendo observação direta, eu estou fazendo uma observação indireta. É como se eu dissesse assim, eu estou olhando pelos olhos dos outros. Ok? Vira a diferença? A primária são os nossos próprios olhos. A gente vai lá fazer a pesquisa. A gente vai fazer o levantamento in loco, lá com as pessoas, com as instituições. Vou lá no supermercado do concorrente, ver quanto ele está vendendo sabão em pó, quanto ele está vendendo leite, e vou anotando. Eu estou levantando direto. A outra é eu pegar o IDEC, lá, o Instituto de Defesa do Consumidor, e ver assim, quais são os preços que o IDEC levantou, ou o PROCON levantou, durante o mês de agosto, do preço do leite em pó. Eles pesquisaram em várias praças lá em São Paulo, Sudeste, Nordeste, Sudoeste, enfim, foi em todas as regiões do país, e na região Sudeste ele identificou que o preço médio do leite em pó é R$ 3,00 o quilo, ponto. Você não foi no supermercado da sua região para saber o preço que ele vende o leite em pó. Você foi numa pesquisa que alguém fez. Beleza? Essa é a diferença entre primária e secundária. Então, quando que eu vou usar a primária e quando que eu vou usar a secundária? Depende da grana, do tempo, do que eu quero fazer, qual é o assunto, como é que vai. Então, para que serve? Para documentar informações, para tomada de decisões, conhecer o tamanho do mercado, as necessidades dos consumidores, saber hábitos de compra,
levantar informações sobre tendências e detectar novos nichos. Isso tudo aí você vai pesquisar ou em anuário, ou vai pesquisar em jornal, ou você vai ver o que são as folhas, as editorias de economia das revistas especializadas, você vai pesquisar na internet. Quando eu falo revista, editoria, não sei o quê, é na internet mesmo, não é necessariamente ir lá na banca de jornal e comprar uma revista. Isso aí praticamente não tem mais. Eu uso essa expressão porque, de todo modo, a revista é digital, mas ela não deixou de ser chamada de revista. Então, é na internet mesmo que eu vou fazer levantamento, eu vou procurar várias fontes e juntar essas informações para ter uma ideia média do meu material. Galerinha, falei um monte e vocês não falaram nada, só falaram boa noite, aí escreveram até. Então, é o seguinte, dúvidas? Alguma coisa para perguntar? Nessa última... Opa, beleza, Lara. Obrigado. Nessa última transparência aí, é o tipo de pesquisa de mercado. Ó, enquete, vocês conhecem, Facebook tem muita enquete, quantas pessoas preferem um determinado item, você já põe as respostas, quem prefere isso, quem tem... Perdão. Quem prefere determinado tipo de informação ou de item ou de objeto. Entrevista é entrevista direta, avaliação é pegar o relatório dos outros, ver quem produziu e fazer uma avaliação. E observação, por final, é aquilo que eu falei do supermercado, separar do lado lá e ver quem é que vai estar fazendo. Então, é observar o comportamento. Tá ok? Então, ó, isso aí é o nosso trabalho de hoje. Hoje, aqui, deixa eu fechar aqui, a gente voltar aqui no passo onde nós estávamos. Pessoal, 7:55, não quero encerrar sem antes vocês dizerem que está tudo bem, que pode ficar. Opa, tem uma pergunta do Pedro aqui. Como funciona o mercado de pesquisa encomendada? Paga? Ô Pedro, toda pesquisa tem empresas de pesquisa mesmo. Não significa dizer que ela é falsa. Isso aí é uma coisa que plantaram na cabeça da gente, principalmente por causa da política, de dizer, se a pesquisa não foi favorável, o resultado dela não foi favorável para mim, eu digo que essa pesquisa foi manipulada. Então, é sempre conversa de alguém que faz isso. Obviamente que, nesse caso da política, faz parte, às vezes, da estratégia da campanha arrumar uma determinada pesquisa com determinado tipo de resultado, para dizer, olha, 57 milhões preferiram o tal político, outros 30 não estão nem aí. E assim vai. A pesquisa funciona como, não digo nem de conversa, de confirmação, necessariamente para levantar mesmo, saber qual é. Se a gente faz uma pesquisa de mercado, por exemplo, agora, tem pessoas que vão se candidatar a vereador. Vamos pegar esse negócio que agora já está meio no assunto, e eu vou lembrar disso aí agora, é importante. Tem pessoas que vão se candidatar a vereador na cidade. Se eu fosse elas, eu, de alguma forma, perguntaria para ela, na cidade, nos bairros, o lugar onde ela tem, se ela poderia se candidatar. O que você acha? Eu estou gostando, estou querendo ser candidato a vereador, porque eu quero contribuir, o nosso bairro está abandonado, eu queria ver se todo mundo aqui topa me apoiar, eu estou disposto a me entregar nesse desafio. O que vocês acham? Aí você vai perguntar a 100, 50, 200, sei lá quantas pessoas tem no bairro, que você tem, não pode ser também só o pessoal que gosta de você, porque esse cara vai dizer na sua frente que vai querer que você seja, porque é legal, mas de resto, só um muito amigo que vai dizer assim, ô Pedro, não se mete nessa não, que é furada, cara. Você vai se ferrar aí, porque o Nico vai fazer fofoca, vão começar a ver a sua vida, vão dizer que você bateu na namorada o mês passado, vão inventar um monte de mentira a seu respeito. Então, aí começa aquela confusão. Mas se ele estiver falando a sério, uma coisa assim, você vai fazer uma investigação da preferência. Depois, você vai ver assim, olha, 10 pessoas... Primeira pergunta seria assim, você vai votar? Vou. E se você for votar, você vai votar para vereador? Vou. Em quem você votaria? Aí uma coisa é perguntar direto, em mim, você vai votar? A outra é você botar uma lista
com 4 ou 5 nomes que sejam mais conhecidos, e o seu está ali no meio, e ver quantas essas pessoas escolheriam isso. Agora, uma coisa é você ir com um questionário e fazer entrevista na lata, e você sendo um dos candidatos, a outra é uma pessoa estranha, que ninguém nem conhece na cidade, fazer essa pesquisa. E a terceira é essa pesquisa ser feita pela internet e cair lá no e-mail, no WhatsApp da pessoa, o link para ela responder espontaneamente. O duro disso daí é a margem de erro. Primeiro, porque você não está perguntando para todo mundo da cidade, ou muito menos do bairro, né? Vamos pensar, você não está perguntando para todo mundo do bairro. E segundo, que tem uma margem do cara mudar de opinião, do cara contar uma história qualquer, botar qualquer nome lá para dizer que respondeu. Então, tem todos esses detalhes. Quando a gente fala em pesquisa de mercado, a coisa já tem uma outra conotação. Porque na pesquisa de mercado, a gente vai fazer alguma coisa assim. Numa pesquisa secundária, por exemplo, você vai no Sebrae e fala assim: quantas empresas têm CNPJ em Pederneiras? Do segmento tal, da atividade tal. Quantas pessoas que têm CNPJ, quantas empresas com CNPJ, atividades organizadas, que têm em Pederneiras que são do ramo de transporte? Ah, mas qual transporte? Transporte de passageiro. Legal, então já segmentou bem. Então, ele vai te dar lá um cruzamento, vai dizer assim, você vai voltar para casa, lá para o teu escritório, voltando do Sebrae, dizendo assim, ó, fui lá no Sebrae e eu descobri que tem 15 empresas de transporte de passageiro em Pederneiras. Falei, putz, que tanta empresa é essa? Que eu nunca vi que tem tanta assim. Aí você vai começar, vai investigar um pouco mais, e aí você vai ver que dessas 15, 8, 9, 10 são empresas que é firma individual. O motorista que fez um CNPJ para poder ele ter uma van, um caminhãozinho, para ele prestar serviço para outras empresas. E só 6 é do segmento que te interessa, que você quer fazer uma van de transporte de alunos, por exemplo. Tá? E aí você investigou. Então, não é uma confirmação, é uma identificação, uma percepção de como está o mercado. Beleza? Falei um monte aí, mas será que eu consegui dar bons exemplos e que situou vocês na dúvida? Olha, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida a mais? Beleza. Então, em geral, pesquisa qualitativa no viés da pesquisa de mercado é IBGE, Sebrae, que a gente vai fazer levantamento. Eles têm informação disso tudo. A outra é Receita Federal, mas a Receita Federal já vai ser meio esquisito de dar, porque eles são Receita Federal, aí você tem que fazer um monte de formalidade para levantar, por causa do negócio do sigilo de dados, né? O IBGE tem também, mas aquilo que ele vai te fornecer já está no anuário, já é aberto, aí já está mais fácil. Não precisa ir lá, no próprio internet você tem, sobre qualquer ramo que você quiser, só saber pesquisar. Ok? Então, olha, pesquisa é isso. Tá? Aí isso vai mudar um pouquinho de tema, de jeito, a cor do questionário, mas basicamente é isso que a gente tem para fazer. Beleza, pessoal? Podemos encerrar por hoje? Já? Nenhuma dúvida? Combinadaço. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Daqui a pouco essa gravação vai estar lá no Moodle, né? Vou botar isso para lá para cima, e esse questionário. Eu vou tentar cortar isso aqui agora para botar lá, e daqui a pouco está lá em cima. Valeu, pessoal. Super boa noite. E aproveite, descanse e dá uma estudadinha nesse material que vai estar na apresentação. Combinado? Até então.